Amém. Pegue sua Bíblia, por gentileza. Repita assim comigo. Fala, essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Amém? O Sr. Márcio sempre iniciava o culto assim, é óbvio que ele tinha mais umas 20 frases falando, né? Uma bênção que eu não consegui decorar todas, mas é uma referência para nós, né? Um pastor, assim, abençoado, e para que a gente possa se lembrar sempre que nós somos guiados e direcionados pela palavra do Senhor. Amém? Hoje o tema que nós vamos falar aqui nessa noite é construindo memórias. Construindo memórias. Eu queria iniciar orando para que depois nós possamos focar naquilo que Deus tem para nós. Então feche seus olhos. Pai, nós te agradecemos e te pedimos que o Senhor seja conosco nesse tempo, Pai. Estávamos aqui adorando, entregando a Ti o nosso louvor e a nossa adoração, mas o momento da palavra é o Senhor, é quem faz por nós, Pai. Então eu peço que o Senhor esteja conosco, que a Tua graça, o Teu amor possa transbordar em nossos corações, que o Teu Espírito Santo possa nos conduzir e nos direcionar segundo a Tua palavra, Pai. Que haja cura, que haja libertação, que haja salvação, que haja vida e que o Senhor me use como instrumento em Tuas mãos, que cada coração esteja disponível para receber daquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Construindo memórias. Não sei você, mas existem muitas coisas que nos remetem a memórias afetivas tão boas. Esse tempo atrás eu fui na casa de um irmão tomar um café, e aquele cheirinho de café é bom demais, né? Por mais que eu não tome café, o cheiro é bom. E tava fazendo um bolo de fubá, que já subiu um cheirinho ali, que eu falei... Vocês sabem o que isso me remeteu na hora? A casa da minha avó. Porque minha avó fazia o cafezinho pro meu avô, que ama, e o bolo de fubá, porque eu gosto do bolo de fubá. Então fica a dica aí para vocês. E na hora me lembrou, parecia que eu estava na sala da casa da minha avó. Sabe aquela memória afetiva que assim, pelo cheiro você é levado até ela? É incrível isso, né? E nós somos assim, de tantas coisas que nós sentimos, que nos levam a lugares, de tantas coisas que nós vemos, que nos faz lembrar de lugares que estivemos. Esses dias eu estava vendo algumas imagens no Instagram e apareceu a imagem de uma praia e me lembrou de uma viagem que eu fui quando eu era criança. Eu tinha 6 anos de idade, minha primeira viagem para a praia, que eu fui com os meus familiares, e aquela imagem, não sei porquê, me remeteu à praia que eu estive com eles, e assim, até hoje parece que foi a melhor viagem da vida. Você estava lá em família, porque é a primeira vez que uma criança vai à praia, que está lá, então uma memória que foi construída, algo que foi assim, colocado ali no coração, e aquela imagem me fez lembrar de tempos bons, no qual eu vivia ali com a minha família. Mas talvez você que está aqui, tem várias memórias boas, afetivas. Às vezes um dia que talvez você recebeu o abraço de um irmão aqui ou de uma irmã, e aquele abraço apertado te fez lembrar o abraço do seu pai. Às vezes você lembra, você consegue até sentir o cheiro do suor dele ainda, que ele chegava do trabalho e te abraçava ali. Você ainda consegue sentir o cheiro. Porque tem coisas que nos remetem àquilo que foi bom para nós. Às vezes um abraço, às vezes uma imagem, às vezes um cheiro. E aquele aperto na bochecha que você recebia assim, ó, da sua mãe. Sua mãe fazia isso com você? Apertava sua bochecha. Falava, meu lindo. Falava assim, você é o lindo da mamãe? Você é a linda da mamãe? Para a mãe, todo filho é lindo, né? A Flávia fala que o Noah é o filho mais lindo que tem, é o homem mais lindo que tem. Todas as mães são assim, né? Mas, talvez você foi crescendo e sua mãe chamava assim, meu bebê, meu bebê. Minha mãe acho que não está aqui hoje, mas até hoje, um dia você pode ver, ela está aqui, ela fala, meu bebê.
Porque quando eu era pequeno, quando ela me apertava e me abraçava, eu amava, mas você vai crescendo, o adolescente é chato, né, gente? Chato. E aí fica constrangida, e não sou seu bebê não, tal. Mas tem coisas que hoje eu faço com o Noah que eu lembro daquilo que minha mãe fazia comigo. E aí a gente sente falta. A gente sente falta. Ou então aquele perfume. Sabe, você sente aquele perfume? Tem perfume que me lembra muito o dia que eu conheci a Flávia. Flávia, o perfume que ela usava. Eu me lembro até hoje a roupa que a Flávia estava na primeira vez que a gente teve um encontro, assim, digamos assim, um encontro. Ela estava com um vestido roxo, florido. E sabe, a gente estava voltando de uma viagem que fizemos com os jovens da igreja, e a gente estava orando nesse tempo, né? E aí paramos num posto, e eu sabia, né, gente? Ó, só, memória afetiva, você tem que construir memória afetiva. Aí eu sabia que ela gostava de passatempo. Presta atenção nisso aí, fica a dica para vocês. Tem que estudar, os meninos aí, tem que estudar. Sabia que ela gostava de passatempo, então eu levei uma passatempo na bolsa, viu, Dani? Levei a passatempo na bolsa aqui. Aí quando a gente parou no posto, uma das oportunidades que a gente estava juntos lá, sozinhos, assim, entre aspas, aí tinha um carro do Batman no posto, assim, carro do Batman, ela com o vestido roxo, florido ali. Aí eu falei, vamos tirar uma foto? Foi a nossa primeira foto juntos, assim, os dois, depois que nós estávamos orando. Aí eu falei, trouxe uma coisa para você. Aí eu trouxe uma passatempo. Ixi, ela amou, a gente comeu junto a passatempo, né? A gente construiu essa boa memória junto, que eu me lembro até hoje. Não sei se ela lembra, né? Mas, assim, foi a primeira vez ali que estivemos juntos. Depois daquilo, passou uma semana, a gente começou a namorar. Então, coisas que a gente faz, memórias que nós vamos construindo, que firmam aquilo que nós somos. E de tantas coisas, talvez você está aqui, que você, enquanto eu fui falando, você foi se lembrando aí, daquilo que foi bom para você, daquilo que te traz conforto, que te traz pertencimento, que te faz se sentir amado. E a nossa vida é formada por isso, pela capacidade de construirmos memórias afetivas, associar experiências a objetos, cheiros, sons, emoções intensas já vividas no passado, que traz uma nostalgia para a gente. Sábado eu estava aqui com o Bros, porque o pessoal dá o aviso, eu levo a sério. Então você acima de 18 anos, que é jovem, pode vir. Então eu vim, né? Eu vim. Então estávamos eu e o Noah só. Na verdade foi sexta-feira que teve o Bros. Sexta-feira estávamos eu e o Noah. A Flávia, juntamente com as pastoras daqui da igreja, estavam tirando 12 horas de jejum e oração. Por vocês, tá? Por vocês. As pastoras daqui da igreja jejuando e orando. Passaram a noite inteira orando por nós. E eu estava com o Noah nesse dia, nessa missão, e os meninos haviam falado, eu não sei como que ele ouviu, que o Bros ia estar aqui, que iam jogar videogame. Ele falou, papai queria jogar videogame. Aí eu falei, vamos lá para a igreja então. Viemos aqui, teve um tempo precioso do Bros. Tem os meninos que estavam no Bros aí? Deixa eu ver, levanta a mão. Tem alguém que estava no Bros? Tem um pessoalzinho ali, ó. Mas foi bênção, foi bênção. A gente teve uma comunhão legal aqui, um tempo precioso. A galera fez um louvor, um tempo ali de estudo, mas depois os meninos começaram a jogar videogame, e aí a gente estava ali brincando, e o Noah tem 3 anos, né, gente? Tem 3 anos. Aí chegou um momento que eu falei para os meninos assim, eu falei, vamos jogar junto com o Noah? Eu sei que eles não queriam fazer isso, porque, cara, deixar de brincar, de jogar para uma criança, mas eu sabia que seria importante para o Noah. Aí a gente pegou e jogamos em dupla com ele, assim, foi extraordinário. Ele amou, ele amou. Então ali nós estávamos juntos construindo uma memória para ele. Algo que eu cheguei em casa e falou, papai, quero jogar de novo videogame com os meninos. Aí ele falou, só quero jogar outro jogo. Ele falou, que a gente jogou futebol, ele falou, quero jogar jogo de carro. Enfim, de coisas simples que talvez eu e você não tivemos, mas que é muito importante que a gente entenda que nós, seres humanos, somos assim, formados e construídos através das emoções, através das memórias que tivemos no passado. Talvez você está aqui e você fala assim, pastor, eu não tive isso não. Eu não tive um pai presente, eu não tive uma mãe dessa forma, eu nem fui criado pelos meus pais, e eu não tive isso.
Mas essa noite, o que Deus tem para mim e para você, é que nós possamos entender que Ele é aquele que é capaz de construir mesmo quando nada existe. E que se você não teve boas memórias até hoje, o que Deus quer fazer na sua vida é que a partir de hoje você seja aquele que construa boas memórias e que a sua casa, a sua família agora seja diferente através de você. De você. Enquanto eu estava orando por essa mensagem, eu me lembrei também do final de uma série de TV. E eu estava revendo esse vídeo, e é uma série que talvez você tenha assistido, A Grande Família. A Grande Família. Antigamente, tinha essas coisas boas nessa emissora. E na última cena da Grande Família, estava o Tuco e o Lineu, então o filho e o pai, ali contracenando, e era um momento do qual o filho ia embora de casa. Não sei se vocês assistiram, mas o Tuco era um cara muito imaturo, um meninão mesmo, que na adolescência, ali depois da juventude, sempre aquele cara que ninguém dava nada por ele, assim, só bagunçando. Era esse tipo de filho. Mas aí chegou o dia que ele cresceu e que ele estava indo embora. E aí ele vai arrumar as suas coisas, enquanto isso, o pai pega uma bola de futebol e fica com ela embaixo do braço, assim. E aí a hora que o Tuco chega, o filho chega ali perto do pai, ele fala assim, ó, você lembra que todas as noites, quando você era criança, a gente jogava futebol aqui no quintal? Aí ele deixa a mala assim e fala, eu lembro, eu pegava e passava por você, e driblava você, aí o pai fala assim, não, você não conseguia passar por mim, não. Aí eles começam a passar a cena, né, do filho pequenininho, do pai ali brincando com a bola, o pai deixa a bola passar embaixo das pernas para fazer o gol. Quem é pai sabe, né, a gente deixa isso acontecer, e eles ali se divertindo, e aí o filho fala assim para o pai, enquanto eu estava separando as coisas para ir embora, eu separei o futebol de botão, eu não consegui me desfazer. Eu separei o peão, que a gente jogava junto. Eu separei as pipas. Eu não consegui me desfazer dessas coisas. Mas quando eu terminei, o que realmente eu senti no coração, que não eram as coisas que eu queria levar. Eu queria levar você comigo, papai. Eu queria que o Senhor fosse comigo na mala. O pai abraça ele e fala assim, eu esperei tanto por esse momento que você crescesse, amadurecesse, que você fosse embora, mas eu não imaginava que seria um mix de sentimentos, que eu estou feliz, mas eu estou triste que você vai. Mas ao mesmo tempo ele fala assim, mas não se preocupe, porque você, meu filho, é o melhor presente que você poderia me dar. Isso me fez assim refletir sobre tantas coisas, porque hoje eu sou pai. Quando eu assisti lá atrás, eu devia ter uns 15, 16 anos. E agora, como pai, eu já comecei a pensar no Noah, que tem 3 anos. De tantas coisas que a gente vai construindo juntos, que a gente vai ali, daquele ser que nasceu da gente. Que a gente ensinou todas as coisas, que deu o primeiro banho, que deu a primeira banana para que ele pudesse comer. E que hoje já está com 3 anos, já quase maior que a Flávia. E assim, vai crescendo. E que daqui a pouco é sim o que a gente deseja, que ele possa crescer, que ele possa construir a sua família, que ele possa ser alguém que agrada ao Senhor. Mas é muito importante que eu e você possamos construir memórias, e boas memórias. É muito importante que a gente tenha esse entendimento, porque a gente sabe que do mesmo jeito que faz bem, do mesmo jeito que você está aqui, se lembrando de tantas coisas que foram boas na sua vida, pode se fazer muito mal também se essas memórias não foram bem construídas. Nós sabemos que isso é tão ruim para o ser humano que a falta de boas memórias nos deforma, nos traumatiza, nos paralisa e nos impede de concluir as missões que Deus tem para nós aqui na Terra. Para. Se você foi alguém que foi traumatizado na sua infância, que em vez de ser amado, você foi ali maltratado, talvez até hoje você tenha feridas, você tenha marcas daquilo que aconteceu com você. Mas essa noite eu estou aqui para te dizer
que Deus é especialista nessa área. Ele vai além daquilo que eu e você podemos imaginar. E quando não temos boas memórias, Ele constrói, Ele cura, Ele restaura. E Ele quer fazer isso comigo e com você nessa noite. E nós vamos contextualizar e falar hoje sobre Jesus, sobre Cristo. Para que você possamos entender a importância de construirmos boas memórias, nós vamos falar sobre Jesus. Jesus, Ele é o Filho de Deus, mas nem por isso Ele deixou de cumprir aquilo que era necessário aqui nessa terra. Nós sabemos que Jesus viveu 33 anos aqui, encarnado, mas que Ele só viveu o ministério durante 3 anos. Por que Jesus, somente em 3 anos, fez o seu ministério? Porque na cultura dele, segundo a lei judaica, somente a partir dos 30 anos o homem poderia exercer o seu ministério. Então foi a partir daí que Jesus começou a exercer o seu ministério. Mas Jesus, ele passa 3 anos não somente pregando, não somente falando em sinagogas, não somente curando enfermos, não somente fazendo milagres, mas ele passa 3 anos construindo uma ponte entre o coração dos discípulos e o Senhor, construindo boas memórias através de relação íntima, através da afetividade. Jesus, ele não era aquele líder que dava uma direção e fazia com que as pessoas fizessem da forma como elas imaginassem. Não, ele caminhava junto, ele se assentava à mesa, ele estava ali o tempo todo, ele olhava nos olhos das pessoas e a cada milagre ele ensinava os discípulos a importância de quem Deus era. Jesus, ele nos ensinou a construir boas memórias. Por quê? Por que ele fez isso com os discípulos? Porque ele sabia que chegaria um dia que ele iria frustrar os discípulos. Chegaria um dia em que ele seria morto. Porque aqueles homens e mulheres estavam ali esperando um Messias, um Salvador, um guerreiro que viria e agora combateria o Império Romano e seria o libertador daquele povo. E através da força, e através da guerra, agora eles viveriam novamente um novo tempo, uma nova história. Tem judeu esperando até hoje. Eles não creem que Jesus é o Messias. Mas Jesus já sabia que chegaria um dia que ele seria morto. Chegaria um dia em que esses homens que estavam caminhando com ele iriam se frustrar, iriam se encovardar, iriam se amedrontar, iriam se esconder, iriam ter medo. Por isso ele foi construindo memórias, ele foi construindo relações, para que no dia da despedida não fosse o fim, mas o começo de um novo tempo que eles teriam com Deus. Abra a palavra do Senhor, por gentileza, em João capítulo 20. João capítulo 20. E hoje eu deixo uma lição de casa para vocês também, porque dentro daquilo que iremos falar nessa noite, iremos falar sobre João capítulo 20 e 21. Não vamos ler tudo, que não dá tempo, mas é sobre a ressurreição de Jesus. Então você pode ler Marcos 16, você pode ler Lucas 24, você pode ler Mateus 28. Todos esses capítulos falam sobre a ressurreição de Jesus, alguns com mais detalhes, então você pode depois na sua casa meditar sobre essa palavra que vai ser importante, para que você entenda aquilo que Jesus fez por nós na sua ressurreição. A palavra do Senhor diz assim, em João capítulo 20, versículo 1. No primeiro dia da semana, de madrugada, quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então Jesus havia sido morto, eles haviam perdido o seu mestre, e no outro dia, Maria foi até lá. Esperava encontrar um túmulo fechado, mas viu que a pedra havia sido removida. Então correu e foi até onde estava Simão Pedro e o outro discípulo a quem Jesus amava e disse-lhes: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde colocaram. Com isso, Pedro e o outro discípulo saíram e foram até o túmulo. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. E abaixando-se, viu os lençóis de linho, mas não entrou.
Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no túmulo. Ele também viu os lençóis e o lenço que tinha estado sobre a cabeça de Jesus e que não estava com os lençóis, mas enrolado no lugar à parte. Então outro discípulo que havia chegado primeiro ao túmulo também entrou, ele viu e creu. Versículo 9. Pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário que ele ressuscitasse dentre os mortos. E os discípulos voltaram outra vez para casa, eles foram embora ali. No versículo 11 diz que Maria, no entanto, permanecia junto à entrada do túmulo chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. Ela viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus tinha sido colocado, um à cabeceira e o outro aos pés. Então eles perguntaram: mulher, por que você está chorando? Ela respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Depois de dizer isso, ela se virou para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Presta atenção nisso aqui. A maioria dos relatos pós-ressurreição de Jesus vai dizer que os discípulos não reconheciam Jesus. Por que vocês acham que eles não reconheciam? Vocês já pararam para pensar sobre isso? Por que eles não reconheciam Jesus? Caminharam 3 anos juntos, aí ele chega ali ressuscitado, ninguém reconhece ele. A palavra mesmo diz que Jesus, ao ressuscitar, ele ressuscitou num corpo glorificado. Não era a mesma fisionomia. Então para pensar, ela olhou para dentro e viu como se fosse 2 anjos. Olhou para trás, e aí a palavra do Senhor vai dizer, aqui, ó, ela não reconheceu. E Jesus perguntou: mulher, por que... depois de olhar para trás, se virou e viu Jesus em pé, mas não reconheceu. E Jesus perguntou: mulher, por que você está chorando? A quem você procura? Ela, supondo que fosse o jardineiro, respondeu: se o Senhor o tirou daqui, diga-me onde colocou e eu o levarei. Jesus disse: Maria. Maria. E ela o reconheceu. A palavra diz assim: Maria, ela voltando-se, disse em hebraico, Rabone, que significa mestre. Quando Jesus a chamou pelo nome, Maria o reconheceu. Jesus havia construído memórias afetivas com Maria Madalena. Maria Madalena foi aquela mulher que foi liberta através da palavra de Cristo. Através da palavra, Jesus a libertou de 7 demônios. Depois disso, Maria continuou caminhando com ele, continuou ouvindo os ensinamentos. Quantos e quantos ensinamentos ela ouviu? E quando ela ouviu Jesus a chamando pelo nome, Maria, ela o reconheceu. A importância de termos memórias com as pessoas. Porque ao olhar, ela não reconheceu, mas ao ouvir, ela sabia que era o mestre, sabia que era o mestre. A morte e a ressurreição de Jesus são dos momentos mais marcantes na vida dos discípulos. Trauma, o medo, a perca, quantas coisas passando na cabeça, quantas frustrações, quantas incertezas. Eles estavam desesperados. Maria estava assim, Simão, Pedro e João, que também foram ao túmulo, também estavam assim, todos os outros. Uma das coisas também que eles não conseguiam reconhecer Jesus é porque eles estavam com os olhos fechados. Talvez esse momento de dificuldade, esse momento de medo, esse momento de pânico, não sei você, mas às vezes você toma um susto, alguma coisa que acontece, que a pessoa não consegue enxergar quem está na sua frente. Não consegue. E eles estavam com os olhos fechados. Eles estavam aqui com tantas incertezas. Tantas incertezas. Aqui Maria estava chorando, triste, cabisbaixa. Imagina só, confundiu Jesus com um jardineiro, não conseguiu reconhecer quem ele era. Mas assim que ela foi chamada pelo nome, imediatamente ela falou: Rabone, mestre, mestre. Jesus nos ensina a importância da intimidade, a importância de construirmos memórias boas, afetivas, porque ele era esse homem
que não era alguém que olhava para as mulheres e menosprezava, como naquela época e até hoje, talvez muitos desprezam a mulher apenas por ser mulher. Mas Jesus, mesmo naquela época patriarcal, machista, onde somente o homem tinha voz na sociedade, a mulher não podia fazer nada, gente. Nada de nada. Ele olhou para ela, ele a libertou, ele a curou, ele a chamou para caminhar junto. Ele chamava ela para sentar à mesa. Então era uma voz que ela conhecia, era uma voz que ela jamais esqueceria. Num dos piores momentos da vida dela, onde ela foi liberta de 7 demônios, foi através dessa voz que a curou e a libertou. Existem coisas que eu e você vamos viver, que eu e você vamos construir, que vão marcar a vida de pessoas, que vão transformar. Então você não pode se calar, você tem que ser alguém que demonstra a graça, o amor de Deus, porque as memórias que você criará a partir daquilo que provém do seu coração pode libertar e salvar vidas. E salvar vidas. Mas aqui nesse processo, e para que a gente possa entender como construir memórias e como construir boas memórias afetivas, Jesus começa nos ensinando um primeiro ponto, é que o tempo é a moeda mais preciosa que temos. O tempo é a memória mais preciosa que temos. Quantas horas tem o dia? Quantas horas tem o dia? Como você divide as suas 24 horas? Já fez isso? Já? Porque às vezes você acha que o que é precioso é o salário que você recebe, às vezes é o carro de luxo que você pode conquistar, é uma casa de luxo. Mas tudo é o tempo. Tudo é o tempo. Quantas horas por dia você trabalha? 6, 8, 12, 4, 2, é dividido pelo tempo. Quantas horas por dia você dorme? Quantas horas por dia você gasta fazendo nada de nada? Quantas horas por dia? O tempo não vai vacilar contigo. São somente 24 horas, e quando passar essas 24 horas, vai se começar outro dia. Você não consegue voltar atrás, resgatar aquelas horas perdidas, não consegue. Jesus nos ensina que o tempo é a moeda mais preciosa que nós temos. Aquilo que fazemos com o nosso tempo reflete sobre o nosso presente, mas principalmente sobre o nosso futuro. E eu te pergunto, como você tem gastado o seu tempo? Como? Construindo boas memórias com as pessoas que você ama? Ou buscando conquistas aqui dessa terra? Talvez você, aquele que está aqui e que não teve boas memórias com as pessoas que deveriam fazer isso com você, porque só pensavam em trabalhar. Aí você fala assim, poxa, meu pai só trabalhava, ele não parava em casa, não era aquele que me dava atenção, não era aquele que me dava amor. A minha mãe só se preocupava em fazer as coisas de casa e não cuidava de mim. E talvez você hoje seja alguém que esteja fazendo a mesma coisa. Fazendo a mesma coisa. Como você tem gastado o seu tempo? Gente, é uma chance só que a gente tem. Não vai voltar. Hoje é dia 22 de fevereiro, às 20 horas e 45. Não vai voltar esse tempo. Não vai voltar esse dia, você não vai ter mais a oportunidade de viver. Como você tem gastado o seu tempo, como você tem dividido as suas horas, o que você tem feito com aquilo que é mais precioso na sua vida, o que você tem feito? Jesus nos ensina que momentos de intimidade hoje geram memórias afetivas que serão resgatadas no futuro. O que você está construindo hoje, fazendo agora com as pessoas, aquilo que é bom, lá na frente serão resgatadas. Jesus operava milagres, Jesus operava maravilhas, Jesus caminhou 3 anos com esses homens e mulheres, eles viram grandes coisas extraordinárias, eles viram paralítico andar, eles viram cego enxergar, eles viram homens ressuscitar, eles viram. Não somente Lázaro, talvez no dia da ressurreição eles nem viram tantos que ressuscitaram, mas eles viram tantas maravilhas, tantas coisas, mas o que transformou o coração dos discípulos foram os momentos de intimidade com Jesus. Jesus se sentava à mesa com eles, ele parava assim, olhava nos olhos, Jesus servia eles, Jesus lavava os pés deles. Você quer ver?
quando Jesus morre, essa loucura toda aí, alguns discípulos se dispersam, 2 deles seguem o caminho de Emaús. Se você continuar lendo aí, você vai ver. E aí, Jesus os encontra no caminho, e eles olham esse homem que pergunta a eles assim, o que está acontecendo? Ele fala assim, só você que não sabe o que está acontecendo em Jerusalém? Mataram o nosso mestre. E Jesus começa a perguntar algumas coisas, eles falam ali indignados, eles não reconhecem Jesus, não reconhecem Jesus. E daqui a pouco Jesus começa a ensiná-los através da palavra. Mateus 28 vai dizer isso, que eles começam a ensinar, Jesus começa a falar com eles através da palavra, desde os profetas, de todos os profetas ele começa a falar sobre aquilo que havia acontecido ali, que eles não estavam entendendo, e eles vão conversando durante o caminho, até que chega um momento em que eles chegam no seu destino, que é Emaús. Jesus iria continuar o seu caminho, mas eles falam assim, ó, vem, fica com a gente, passa a noite aqui conosco. Jesus entra até a hospedaria que eles iriam ficar, e chegando ali, eles fazem o quê? Eles sentam à mesa. Eles sentam à mesa. Conforme eles sentam, quem pega o pão na mesa? Jesus. Jesus pega o pão. Pega o pão e parte. Quando ele faz isso, os olhos dos discípulos se abrem e eles falam, mestre, é você. Não foi do nada, gente. Não foi do nada. Jesus havia construído essa memória afetiva com eles. Jesus sentava à mesa sempre com eles. Jesus partia o pão. Jesus tinha como demonstrar a eles o seu amor, e era através da comunhão. E ali, ao partir do pão, eles falam, é Jesus, é o nosso mestre, é o nosso mestre. E eles o reconheceram. Então eu e você temos que entender a importância da gente gerar comunhão, porque é o que faz a diferença. É o que faz a diferença. A comunhão é o que realmente importa. Esses 2 homens só reconheceram Jesus depois de muito tempo caminhando junto, quando sentaram à mesa, partiram do pão, de uma memória construída, de algo que é importante que você faça, que você entregue hoje. Gaste bem o seu tempo com as pessoas. Eu saí do culto hoje da manhã, a gente foi fazer um velório. Alguns irmãos foram comigo. Uma vida que se foi, que só vamos nos encontrar na graça. Mas que agora, todos nós continuamos vivendo a nossa vida. Não para, gente, não para. Então gaste o seu tempo com o que é bom, tenha intimidade, comunhão com as pessoas, construa boas memórias hoje. Talvez você está aqui e fala, pastor, você está falando um monte de coisa aí, mas ó, eu não tive pai, não tive mãe, eu não tive isso aí não. Gente, eu também não tive pai que me deu referência disso não. Eu tive uma mãe que teve que batalhar, meus pais se divorciaram quando eu tinha 11 anos de idade, minha mãe teve que trabalhar, teve que batalhar. Imagina, 27 anos atrás, uma mulher divorciada, que tinha que trabalhar, que morava sozinha com os filhos, eu sei tantas coisas que ela ouviu, que a família dizia. Como que está sustentando o seu filho? Será que está trabalhando mesmo? Eu me lembro disso, eu era criança. Então eu ficava em casa, sozinho. Depois que meu pai se divorciaram, demorou quase 8 anos para eu saber onde meu pai estava na vida. Até hoje ele não é um pai presente, não é, gente. Mas houve um dia que Jesus me encontrou, houve um dia que esse Deus que reconstrói, ele me fez um homem novo. E ele fez com que eu entendesse que a partir dele é possível agora eu construir boas coisas, eu ter boas memórias. A partir de Cristo, eu posso ser agora aquele que senta à mesa, aquele que parte o pão com a minha família. Eu posso ser aquele pai que pega a bola, que brinca com o filho que está ali. Eu posso ser, e você que está aqui também pode. Você não é alguém que é marcado por aquilo que outros fizeram na sua vida e na sua história. Foi difícil, é muito complicado. A gente não tem referência de família, a gente não tem um pai presente, a gente não tem uma mãe presente, é muito difícil. Mas existe algo que sobressai tudo aquilo que nessa terra nós não temos, que é o amor e a graça de Deus, e Ele pede para dizer para você nessa noite que você é amado, que você é amada, e que há possibilidade de restauração através daquilo que Ele é, através daquilo que Ele tem para mim e para você, e que você pode sim iniciar um novo ciclo na sua casa, através da sua família, sendo agora alguém que constrói boas memórias.
Você pode. Você pode. Então, assim como esses 2 discípulos aqui, um segundo ponto é: abra os olhos enquanto pode. Porque a gente tem a direção, a gente tem a orientação. Vai ser fácil? Não vai ser fácil. Mas Jesus diz para mim e para você: abra os olhos enquanto pode. Aproveita agora e abra os olhos, pede direção, pede discernimento para o Senhor, e abra os olhos e viva essa nova situação que Deus tem para a sua vida e para a sua história, porque Jesus ensina, através da ressurreição e através da vida que Ele teve com os discípulos, que cada ato dele é um ensinamento e uma oportunidade de construirmos memórias eternas com pessoas que amamos. Porque talvez eu e você, a gente lê o Evangelho e a gente acha que tudo é por acaso, que tudo aconteceu porque, não, tinha que ser dessa forma, não. Tudo aquilo que Jesus entendia que seria difícil para que os discípulos pudessem entender quando Ele não estivesse, Ele construiu boas memórias. Boas memórias. Jesus mostra para mim e para você que cada momento da nossa vida é uma oportunidade para que a gente insira no coração das pessoas a assinatura que tem no nosso. Porque assim como Ele assinou no coração dos discípulos, através de cada memória, o seu nome, Ele assinou no meu coração e no seu, o nome dEle. E Ele diz assim, cada momento, cada oportunidade é para que você possa demonstrar Jesus para as pessoas. Que você possa demonstrar vida. Por isso que Jesus tinha paciência com os discípulos, porque Ele estava construindo boas memórias. Por isso que Jesus explicava e reexplicava e desenhava para os discípulos. Por isso que quando Jesus contava parábolas e os discípulos não entendiam, porque eles estavam caminhando com Jesus, estavam ali próximos, mas eles não entendiam as parábolas. E aí, muitas vezes eles perguntavam para Jesus, o que significa? Jesus parava e explicava para eles com paciência, com amor. Porque ele sabia que um dia isso seria muito importante para que eles pudessem negar a si mesmo e estar diante de Jesus, diante de Cristo. Então talvez as suas perdas, talvez as suas marcas pode ser o que hoje vai te levar a ser alguém diferente. Porque na ressurreição também há um momento em que Jesus se apresenta a alguns discípulos, e diante desses discípulos estavam Tomé. Eles estavam tudo no lugar fechado. Então Jesus já com o corpo glorificado, imagina, entra no lugar fechado. Entrou ali. A galera assustou. Acharam, a palavra de Deus fala que acharam que era um fantasma. Não era, gente, era Jesus. Era Jesus. Ele vai até Tomé, com as marcas nas mãos, as marcas nos pés. Ele fala aqui, Tomé, pode tocar. Ali o que Jesus estava mostrando para mim e para você, era que marcas também podem ser cura. Porque no pior momento da vida deles, no pior momento da vida de Jesus, digamos assim, na crucificação, na morte, as marcas que ficaram, que poderiam ser algo devastador, agora são vida. E quando Tomé toca, ele reconhece Jesus. Ele segue o seu mestre. Então existem marcas na sua vida, marcas no seu coração, marcas que te deixaram totalmente devastados, mas que Jesus hoje traz vida e traz cura, e que através daquilo que um dia te feriu, um dia será cura na vida de pessoas. O que Deus quer te levar é esse novo caminho de ser alguém que mesmo marcado, que mesmo frustrado, que mesmo ali cheio de dores, é alguém que é resgatado, é alguém que é amado, é alguém que foi chamado para esse ministério da reconciliação, onde pessoas serão alcançadas e transformadas através da sua história. Porque se você hoje é alguém transformado, se você hoje é alguém que é alcançado por esse amor, se você é alguém hoje que diz filho e filha de Deus, a sua história hoje é vida para as pessoas, porque você venceu a morte através de Cristo, você venceu as batalhas, você venceu os traumas, os abusos, você é alguém hoje que consegue construir uma casa, uma família, porque um dia foi alcançado por esse amor, porque um dia mesmo com as marcas você se colocou diante de Jesus e falou: Jesus, eis-me aqui, Ele quer usar a sua vida, Ele quer usar a sua história, para
que pessoas sejam curadas, para que pessoas sejam transformadas. Porque Ele transforma cada memória que construímos em uma oportunidade de glorificarmos o nome dEle. O nome dEle. E o último ponto para que possamos encerrar essa noite é: lembre-se, aquilo que você investiu, uma hora volta para você. Aquilo que você tem investido, uma hora vai voltar para você. Então semeie o que é bom hoje. Construa memórias que são boas hoje. Não vai adiantar se chegar na velhice e você falar assim: ninguém cuida de mim, nenhum filho liga para mim, não tem ninguém comigo, se você não construiu nada. Se durante toda a sua vida você foi alguém soberbo, alguém que só buscou os seus próprios desejos. E aí? Não vai adiantar. Não vai adiantar. Você precisa semear coisas boas hoje. Você precisa ser alguém que derrama o amor sobre a vida das pessoas. Não existe um filho, uma filha que abandona os seus pais quando ele é amado, quando ele é assim totalmente cuidado, não existe. Mas a gente conhece muitas histórias de filhos que depois deixam os seus pais em abrigos, deixam os seus pais em lares, porque talvez nunca receberam amor, nunca teve algo que foi relevante dali. Muitos conseguem perdoar, muitos conseguem trazer ali uma nova possibilidade, mas muitos apenas deixam. Mas que você seja alguém que invista o que é bom na vida de pessoas hoje. Você não é alguém que nasceu para viver sozinho, não é. Você precisa de pessoas, você precisa de amigos. Se permita viver, se permita estar com pessoas, se permita ser igreja. Você vai continuar sendo ferido por pessoas, mas agora você é transformado, agora você não mais refém de pessoas, você é resgatado por Deus, você não se move mais por isso, você entende que é um processo natural, e se há pessoas que te ferem, há pessoas que te curam, e que você agora é uma pessoa que cura, e se talvez essa pessoa não é uma boa companhia para você hoje, talvez um dia ela pode ser transformada e ser, mas se hoje não é, deixa passar, e continua acreditando que as pessoas são confiáveis, que as pessoas são relacionais. Continue acreditando na igreja. Lagoinha Sumaré não é uma igreja perfeita. Eu falei isso no Café para Novos Membros hoje. Não é, gente. Pode acontecer de você ser ferido aqui por algum irmão, pode acontecer de você ser ferido aqui por algum líder, pode acontecer de você um dia ser ferido por mim, pela pastora, às vezes de alguma coisa que a gente fala aqui, de alguma coisa que você entende errado, ou que você entende certo que a gente errou, mas nós estamos aqui no lugar em que nós somos imperfeitos, que Cristo é perfeito em nós, em que a graça tem que se manifestar e que você tem que continuar avançando e você tem que continuar fazendo, mas seja alguém que invista hoje no que é bom. Lembra a segunda pesca maravilhosa também, retratada lá em João 21? Talvez aí você olhe para os discípulos e fale assim: nossa, eles voltaram para o lugar de antes, eles não tinham fé não, mas enquanto Jesus estava caminhando com eles, Jesus dá uma instrução. Ele fala assim, ó: depois que eu morrer, eu vou ressuscitar, e vocês me encontrarão onde? Na Galileia. Depois que ele tem um encontro com Maria Madalena ali, que ele a reconhece assim, que ela reconhece que ouve a voz de Jesus, e fala assim, ó: fala para os discípulos irem para a Galileia, fala para eles. Então, gente, eles estavam ali amedrontados, mas eles estavam recebendo sinais. Jesus já havia se apresentado a alguns outros discípulos, já havia estado ali trazendo novidade, e eles pegaram e voltaram para a Galileia. Voltaram. E ali, na segunda pesca maravilhosa, Jesus havia marcado um encontro com eles. Eles estavam de novo lá pescando, de novo no barco, tentando fazer algo ali, passar o tempo que seja, ou então não sei, porque a gente quando está com medo, a gente quando está com dor, eu não sei, gente, estou com dor 24 horas, aí eu fico fazendo um monte de coisa para eu tentar, não sentir dor. Eles estavam ali, vamos tentar pescar para ver se a gente consegue pegar alguma coisa aqui, ver se, cadê Jesus? Será que ele vai voltar mesmo? Será que é ele mesmo que ressuscitou? Um monte de coisa já está passando na cabeça deles, e aí não acontece nada de novo, não tem peixe. Joga a rede, nada, nada, até que Jesus surge na praia ali, e Jesus dá uma direção, falei, joga a rede do outro lado. Quando Jesus fala isso, João
já fala, é o mestre. João já reconheceu na hora, é Jesus. Quando João fala isso, Pedro esquece tudo e pula no mar, já mergulha e vai até Jesus. Os outros começam a colher ali os peixes e vai muitos peixes. A palavra do Senhor diz que foram 153 peixes recolhendo ali. Mas enquanto isso, Pedro já estava chegando na praia já. E chegando lá, a mesa já estava preparada, digamos assim. Jesus já estava lá, com a fogueira pronta, a brasa pronta, o peixe assado para eles. Para eles. Assim Deus tem na minha vida e na sua. É só você ouvir a voz dele, é só você reconhecer que ele é o seu Senhor e Salvador, é só você mergulhar na presença dele, que ele já tem tudo aquilo que é importante, já está tudo preparado para mim e para você. Você crê, dá uma glória a Deus essa noite, porque Cristo não se esqueceu de você, Cristo não ficou paralisado, ele continua sendo aquele que renova, que traz vida, ele continua sendo Deus. E ele diz para Pedro, não importa se você me negou, eu quero saber agora, tu me amas, Pedro? Eu amo você. Tu me amas, Pedro? Eu amo você. Tu me amas, Pedro? Eu amo você. Você não entendeu, Jesus? Você não entendeu? Mas Jesus te chama essa noite, ele fala assim, tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? Comece a se lembrar de quantas memórias Cristo já construiu com você, de quantas coisas Deus já restaurou na sua vida e na sua história, e que hoje você pode agradecer e glorificar o nome dEle. Você pode dizer, eu sou filho amado, eu sou filho amado. Jesus te chama essa noite, eu quero que você se coloque de em pé nessa hora, porque um dia Jesus deu uma direção e marcou um encontro com os discípulos lá na Galileia, e nessa noite Ele marcou um encontro com você aqui. Ele te chamou aqui. Ele te chamou aqui para que você pudesse render o seu coração a Ele. Eu não sei ainda o que te para, eu não sei ainda o que te frustra, eu não sei ainda o que te marca, eu não sei o que ainda faz com que você não possa pertencer a Ele, mas Ele te faz voltar às origens, e a origem que você tem com Ele é o primeiro amor. É o dia que Ele te alcançou, é o dia que Ele te trouxe vida, é o dia que Ele se entregou no madeiro e numa cruz. Ele gritou, Tetelestai, está consumado, está consumado, o preço foi pago por amor a você, por amor a você. Ele se entregou. Ele promove esse encontro ao primeiro amor. Ó, Jerusalém era o lugar de dor, Jerusalém era o lugar de morte. Por isso Jesus falou, você me encontra na Galileia, lá na origem, aonde tudo começou. E Jesus te chama essa noite para você dar continuidade. Volte a Ele, volte ao primeiro amor, porque é somente Ele que pode fazer com que você possa viver a sua vida, a sua história, marcado pela graça dEle, marcado pela essência dEle, porque é Ele que te reconecta com Deus, e Ele te chama no mais profundo, porque a Galileia era um lugar seguro, a Galileia era um lugar de boas memórias, a Galileia era um lugar onde tudo começou, e a cruz é o lugar onde tudo começou para você, no primeiro amor, na graça que te trouxe vida, na graça que te resgatou. E Ele também tira os discípulos de Jerusalém, porque Ele queria frisar, assim como Ele quer frisar para mim e para você nessa noite. Jerusalém era um lugar hostil, Jerusalém era um lugar de perseguição agora, mas Jerusalém também é o lugar onde o túmulo está vazio, aonde o túmulo está vazio, porque eu não estou lá, porque eu vivo. Jerusalém agora é um lugar onde o túmulo está vazio, não é mais o lugar do cativeiro, não é mais o lugar do medo. E Ele diz assim, a história não terminou no Calvário, não terminou, e ela continua exatamente aonde havia começado. E Ele fala para você, não é o fim. As suas marcas, os seus traumas, os abusos que você sofreu, as más memórias que foram construídas, não é o fim para você, não é o fim. Mas a cruz é o começo para você. E nessa noite,
O meu desejo, a minha oração é que através dessa palavra você renda o seu coração a Ele, que você entregue a sua vida a Jesus, que é o seu único Senhor e Salvador, que você possa render o seu coração a Ele, que você entregue a Ele a sua graça, que Jesus te diz essa noite: me encontre na Galileia, me encontre na Galileia, me encontre na cruz, aonde tudo começou. Se renda a Ele nessa noite, comece a adorá-lo a Ele nessa noite.